muito, muito grande, muito feliz de estar com vocês e cantar com vocês e abraçar vocês e saber que fazemos parte da vida uns dos outros. Quando o Zanata falou de afeição com minhas filhas, ele não estava brincando. A minha filha mais velha ama presentes. E eu disse outra noite que eles fazem muito. Eu disse, Zanata e Leila estão aqui e trouxeram um presente. Ela disse, eu não quero ver o presente, eu quero ver eles. Faz um pouco mais de 2 meses, e a minha filha mais nova, de 4 anos, chegou para mim e disse, pai, eu quero ir de costas para a escola. Aí eu, como? De costas. Eu disse, o que é isso? Aí ela começou a andar para trás, porque agora ela coloca R em tudo, né? Ela perguntou para mim outro dia onde estava o partinete dela. Então ela já está incorporando a fala local de Campo Grande. Eu revi Paulo aqui, que está trabalhando com a igreja em Curitiba, e me veio uma lembrança legal na cabeça. A gente estava lá numa seca e queríamos batizar Paulo e não tinha muito onde fazer, ou procuravam um riacho de esgoto ou a caixa de água da minha casa, que estava na sala porque não tinha pressão para subir para o primeiro andar. E aí a gente, é um batismo onde você não se molha, porque só cabia ele lá, aí abaixa ele na água, ele sobe, e aí enquanto os irmãos abraçam eles felizes da vida, eu discretamente vou lá com uma chaleira tirar água para a gente fazer um cafezinho. Agora, você está pensando, vai beber os pecados do irmão? A gente ferveu a água. E o filtro de café era muito bom, porque além de não passar pecado, também não passou nenhum cabelo, nenhum pelo. Mas Caruaru, naquela época, em termos de água, era duro. Lavava a mão em cima de uma bacia, usava essa bacia para lavar prato, depois pegava essa água para lavar o chão e, por final, dava a descarga no banheiro. E nós estávamos promovendo a durabilidade da água potável no planeta. Querer, a igreja que queremos ser, esse querer precisa ser um querer diferente. Precisa ser um querer sublime. Precisa ser um querer que é transformado por Deus. Precisa ser um querer que está sempre sendo tocado, transformado e mexido pelo Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu não vou colocar nenhum versículo na tela para você olhar a sua Bíblia. Em Gálatas, por favor. Nós temos uma igreja aqui que queria falar do Evangelho de uma certa forma. Eles tinham um querer que não era de Deus. O Paulo fala no capítulo 1, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema ou amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Então, a palavra querer é uma palavra que tem que tomar cuidado, porque esses irmãos queriam manter a antiga lei, eles queriam que os novos cristãos gentios fizessem a circuncisão.
E eles estavam construindo um evangelho diferente do evangelho de Cristo. Do evangelho para o qual fomos chamados na graça de Jesus. Então, a igreja que queremos ser tem que ser um querer que é baseado em quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus quer nas nossas vidas. E pensando nessa ideia, então, é algo que está em movimento dentro de nós. É algo que nós estamos trabalhando e sendo trabalhados na nossa vida. Quando você pensa, por exemplo, sobre a mente de Cristo, e Paulo diz para os coríntios, temos a mente de Cristo. E como o Alex bem falou aqui, era uma congregação complicada, com divisão, imoralidade e coisas assim. Mas a ideia é, nós recebemos algo. A mente de Cristo, nós recebemos algo. No batismo, fomos revestidos com Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo. Mas esta realidade e esta dádiva e esta graça de Deus, mesmo que você tenha recebido, é algo que precisa ser mexido, movimentado, trabalhado. Você pode dizer, eu tenho a mente de Cristo, mas você sabe como Cristo pensa? Você sabe usar a mente de Cristo? Você sabe como conduzir dentro da sua mente natural, humano, os pensamentos de Jesus? Então, não basta receber a realidade de uma nova criatura, nós queremos incorporar o que Cristo está fazendo nas nossas vidas, aproveitando em todos os aspectos e formas e coisas que Deus tem planejado para nós. Então, uma igreja preparada por homens que estão nessa sala para honrar a Cristo, quer dizer, nós precisamos entender o que é honra e nós precisamos pensar em como é que eu posso ajudar os irmãos a se preparar para honrar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Honrar é prestigiar, honrar é reverenciar, honrar é respeitar, honrar é manter na mais alta estima e ninguém deve ser mais estimado, amado, adorado do que Deus. E se nós vamos preparar, se nós vamos ser pessoas que honram a Deus, e se nós vamos preparar a igreja para honrar a Jesus Cristo, então nós vamos estar pensando em como trazer glória para Deus através de tudo que a gente faz. Através do que nós fazemos, agimos, ações, através dos nossos pensamentos, através dos nossos corações, pensando em como honrar a Jesus, como fazer valer o seu sacrifício e seu sofrimento por nós na cruz
em tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos. Os japoneses valorizam muito a honra. Inclusive, eu li que os samurais, para eles, a maior virtude que havia era a honra. E eles eram dispostos e capazes a morrer por sua honra, sem titubear, sem se preocupar com as consequências nem para a família. E aqui no Brasil, posso falar nós aqui no Brasil, né? Estou muito tempo aqui já. Eu já comi mais cuscuz e rapadura do que hot dog e hambúrguer. Então, seja bem-vindo, David, né? Obrigado? Obrigado. Estava pensando sobre nós aqui no Brasil, né? Honra, onde que honra aparece? Eu estava lembrando de uma vez de um irmão que, quando vivia no mundo, antes de Cristo, ele dizia que ele jamais ia dormir com uma menina virgem para não tirar a honra dela. Em algum momento aqui no Brasil havia a palavra de honra. Então você entrava num acordo com alguém e a sua palavra valia aquele acordo. Diante de uma difamação, de uma traição, de um desaforo, também há a ideia de defender a honra, né? Se alguém fala mal da sua esposa, você vai lá tirar satisfação e você defende a honra da sua família. E talvez nós tenhamos alguma honra em relação a juízes. Obrigado. Minha garrafa está lá embaixo. Em relação a juízes, mas quando você começa a pensar, quem realmente honramos aqui no Brasil? De verdade. Polícia? Eu não estou dizendo que é para fazer, nem para fazer só. Existe esse tipo de honra. Políticos, ministros religiosos, né, pastores, evangelistas, padres. Eu estava pensando que talvez uma classe que recebe alguma honra aqui são as mães, né? Principalmente no Dia das Mães, escutamos muito coisas do tipo, mãe é tudo, né? As mães são muito honradas e prestigiadas nessa data. Mas aqui no Brasil nós honramos os nossos idosos, sentamos ao redor deles para ouvir a sua sabedoria, colocamos eles na frente da fila para o almoço. A gente faz isso. E aí talvez honra não é algo que está entrelaçado na cultura do Brasil. Existe, mas se havia, é uma coisa que está desvanecendo, está desaparecendo. As pessoas estão se tornando tão egocêntricas e egoístas que elas só querem procurar a sua própria honra. E isso não é a honra que a igreja vai, na sua forma de viver e ser, dar para Jesus Cristo. Infelizmente, é fácil desonrar Jesus. Infelizmente. Eu estava olhando aqui em Gálatas, se você olha, a gente acabou de ler, né? Pessoas que estavam se afastando da graça de Cristo, querendo obrigar irmãos que não eram judeus a fazer circuncisão para guardar a antiga lei que Jesus encerrou, e estavam pervertendo o evangelho e desonrando o sacrifício de Cristo, desfazendo do seu evangelho. Se você olhar no capítulo 2, versículo 21, fala sobre
a anulação da graça de Cristo. Então, pare e pense comigo. O amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e tudo isso se vê na cruz de Cristo, está no centro do Evangelho. Qualquer movimento que você fizer que tire a graça de Deus do centro do Evangelho, você pode estar cometendo um erro galáctico aqui. Essa palavra está errada. É galáctico porque mais um erro dos Gálatas, tá certo? E aí nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque longe de nós fazemos algo que vai anular a graça de Cristo. O que estava acontecendo aqui era horrível. Perversão do Evangelho de Jesus. Algo triste. Algo amaldiçoado, né? No capítulo 5, versículo 4, fala: de Cristo vos desligastes, vós procurais justificar-vos na lei, da graça caíste. Então, é possível desonrar Jesus? Aliás, é fácil desonrar Jesus. Nós podemos perverter o Evangelho, ou nós podemos desonrar Jesus pela forma que a gente trata as nossas esposas. Nós podemos desonrar Jesus pela impaciência e falta de perdão com os nossos irmãos. E Cristo está nos chamando e convidando para olhar para Ele na cruz. E quando você olha para Jesus na cruz, alguma coisa acontece comigo e com você. Eu não acredito muito em coincidências, mas quando eu estava preparando o que eu ia falar sobre a cruz, eu não estava nem lembrado que eu ia dar aula na sexta-feira. E agradeço demais ao irmão que foi usado por Deus para cantar aquele hino, a mensagem da cruz. E eu poderia colocar imagens da cruz aqui para você ficar olhando, de Jesus na cruz. Mas sabe o que imagens fazem? Eles nos dão algo, mas também eles roubam algo da gente. Quando você vê a arte de outro, você perde a sua arte. Quando você vê o que o outro criou, você não acessa a sua criatividade e nem a sua imaginação. Então, eu quero pensar com vocês sobre a cruz de forma bem livre aqui, só para a gente pensar e meditar, porque se nós levarmos as congregações de Jesus, da qual nós fazemos parte, a contemplar a cruz de Cristo, nós vamos estar preparando os irmãos para honrar Jesus em tudo. Em tudo. Gálatas capítulo 5, versículo 11 diz: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A cruz é um negócio que eu não consigo entender como Deus, com um momento, uma cena, uma situação, fez o tanto que Ele fez na cruz. E eu não vou tentar aqui dizer tudo que a cruz é, porque nem eu sei. Mas, para mim, bastaria a cena da cruz para eu crer em Jesus Cristo pelo resto da minha vida.
Porque nenhuma mente humana poderia ter criado aquilo com seus efeitos e as suas consequências. Impossível. É impossível. Eu estava lembrando era um alemão, ele fez um quadro enorme. Eu nunca vi as mãos de Jesus tão feias, distorcidas de dor, um rosto de dor. E ele colocou feridas no corpo inteiro de Jesus, que nem é o que era. E isso foi colocado dentro de um hospital de monges, numa posição baixa, em que alguém entrando de cadeira de roda poderia olhar Jesus no olho. E os monges paravam os pacientes, e muitos sofriam de doenças terríveis de pele, inclusive alguns estavam indo para esse hospital para morrer. E eles paravam com as pessoas na frente do quadro de Jesus. E sabe o que os pacientes recebiam de olhar Jesus distorcido, desfigurado, machucado, um aspecto horrível? Dava consolo para eles. Como é que algo tão horroroso pode dar consolo para alguém? Eu estava falando com meu pai antes de vir para cá e falar sobre a cruz, me lembrou que ele disse, Enoque, foi Enoque que um irmão chegou para mim depois da minha palestra, e meu pai ele falou para mim que a palestra dele foi a pior palestra que ele já ouviu na vida dele, e que foi a melhor palestra que ele ouviu na vida dele. Agora, eu quero me arriscar aqui. Esse irmão está aqui, por acaso? Não tenha medo, o que eu vou falar é bom. Está aqui? Ok. Ou está receoso ou não está. Meu pai queria pedir desculpas pela parte ruim. Eu disse, mas qual era? Ele disse, eu não lembro, mas pelo jeito foi ruim. A cruz é assim, é muito bom e é horrível. É muito bom, quer dizer, o que há de amor, paixão, sacrifício, graça, dádiva, entrega, obediência, o que há de bom ali é tão bom que supera o que há de ruim. Que consegue ser maior do que a parte horrível. Mas a parte horrível é horrível. É terrível. Então, estimular vocês a usar sua imaginação e criatividade. Eu quero que vocês pensem comigo sobre o que estava acontecendo ali. E lembra, do mesmo jeito que aquela serpente de bronze foi levantada no deserto, e Jesus fez referência a isso para Nicodemos no capítulo 3 de João. Mas a cruz, ela é como se ela encerrasse, ela trouxesse à tona, é como se ela vibrasse com o sabor de todos os medos que nós temos. Inclusive, em Números capítulo 21, os israelitas estavam reclamando de novo para Deus. Eles estavam almejando voltar, para o Egito, para a escravidão e aquela situação horrível que eles estavam vivendo. Mas é porque eles estavam no deserto e reclamando, e eles foram morrendo aos poucos, até que Deus rodou eles no deserto por 40 anos e encerrou toda aquela geração. Mas nessa ocasião de Números 21, Deus envia serpentes abrasadoras, que pode ser talvez pelo aspecto da serpente, ou pela mordida da serpente, ou pelo veneno que corre da serpente. E eles estavam morrendo. E eles pediram, Moisés, fala com Deus para mandar embora as serpentes. Mas sabe o que aconteceu? As serpentes não foram mandadas embora. Deus diz, faça uma serpente de bronze,
uma serpente abrasadora de bronze, ergue ela do chão, né? E quem for mordido, quer dizer, as cobras vão continuar e as mordidas vão continuar e o efeito do veneno vai continuar. Quem for mordido, for lá, vai lá, olha para a cobra de bronze e não vai morrer. Não disse não vai sentir, não disse não vai sofrer, disse não vai morrer. Tudo bem que as serpentes estavam lá por o erro deles, né? Castigo do erro deles. Mas a cruz de Cristo nos chama para encarar todos os nossos medos. E Jesus vira e diz para nós, não vou mandar embora essas coisas. Elas vão ficar aqui. Então, convido você a fechar seus olhos. E eu quero que você pense sobre os piores medos que você tem. Quais são os piores medos que você tem? Pode ser a seu próprio respeito, pode ser a respeito de alguém que você ama. Então, eu continue com o olho fechado e eu quero que você imagine Jesus na cruz. A parte horrível da situação. Eu vou começar a falar do que está acontecendo lá. Você vê se seu medo encaixa aqui. O medo de dor física. O medo de dor psicológica. O medo de dor espiritual. O medo de injustiça. O medo de ver um inocente sofrendo injustamente, morrendo injustamente. O medo da calúnia. O medo da mentira. O medo da blasfêmia. Medo de ser cuspido. De ser tratado como algo nojento. O medo de estar sofrendo terrivelmente enquanto Satanás e seu hoste de demônios celebram a sua desgraça. Uma celebração macabra e diabólica. Suor misturado com sangue, fedido. O medo da solidão. O medo de estar só no seu pior momento. O medo de não ser homem suficiente para aguentar uma grande dificuldade ou sofrimento na vida. O medo de não dar conta. Pode abrir os olhos, irmãos. Essa lista de medos, ela não termina aqui. Tem muito mais coisa aqui. Muito mais acontecendo aqui. E aí Jesus olha para nós. Se nós estamos contemplando Jesus na cruz, o Jesus crucificado olha para nós e diz: eu não vou tirar de você todos os seus medos. Eu vou tirar todos os seus pecados e eu vou inocentar você da culpa deles, mas eu não vou tirar de você todos os seus medos. E você tem que lembrar que
naquela cena estão todos os nossos pecados aqui nessa sala, né? Milhares de pecados, centenas de milhares de pecados, talvez milhões de pecados, eu não sei. Mas também está todos os pecados do mundo inteiro. Jesus estava carregando o peso de todos os pecados do mundo inteiro. Ele não estava sendo segurado por pregos na cruz, era por amor que estava mantendo ele lá. E aí ele levanta a cabeça e olha você no olho, e ele diz o quê? Ele diz, vem para cá. Porque as palavras de Paulo, a gente já ouviu 1 milhão de vezes, tem até hino que canta isso. Paulo está falando aqui, e ele vai dizer, e todo mundo conhece no capítulo 2, versículo 19, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós morremos nas águas do batismo, fomos unidos com a morte de Cristo, o corpo do pecado destruído, ressuscitamos para uma nova vida, mas a nova vida precisa ser vivida. E a crucificação com Cristo, a união com a morte de Cristo nas águas do batismo, não é o fim da história. Não é. O que Deus está nos chamando para fazer, o convite que Ele está fazendo para nós, é de olhar para a cruz todo dia. De perceber a cruz todo dia. E de ser crucificado com Cristo todo dia. O meu eu precisa morrer. Eu não sei vocês, mas eu estava pensando que eulatria é pior do que idolatria. Não me entenda mal. Idolatria é horrível, tá certo? É horrível. É horrível acreditar numa coisa que não existe, que não tem vida nem nada, e trocar isso por Deus, tá certo? Mas pelo menos os idólatras acreditam em algo maior do que eles mesmos. Porque o nosso mundo está mergulhado em um egoísmo, um egocentrismo, um orgulho, uma coisa que pensa só em si. É como se fosse o jeitinho brasileiro magnificado 1 milhão de vezes. E o jeitinho brasileiro, você sabe o que é. A gente fala sobre o jeitinho brasileiro, a gente ri sobre o jeitinho brasileiro, mas o jeitinho brasileiro é, eu vou fazer o que eu puder para me dar bem, mesmo que seja passar por cima do seu cadáver. É isso. Cada vez que você fura fila, porque você conhece alguém, você está fazendo isso. E aí a gente para e pensa, eu estou chamando de eulatria, provavelmente inventei essa palavra. É quando eu me coloco no lugar daquilo que é mais importante para mim. Na idolatria a pessoa está imaginando algum Deus, alguma coisa que rege alguma coisa no mundo natural. Mas é substituir um poder maior por eu mesmo. Que roubada. Que furada. Que coisa péssima e triste. Eu fiz esse ano 40 anos desde que eu me batizei. 40 anos de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. E ao mesmo tempo, esse ano eu me senti um idiota. Me lembrou a vez que eu estava no avião, todo mundo desceu do avião, eu ia ficar porque eu ia para outro destino. Fui no banheiro porque eu tenho uma pele oleosa e meus olhos ficam coçando. Eu fui no banheiro, muita vontade de lavar os olhos, tinha passado a noite. Aí eu peguei o sabão e esfreguei. Aí foi apertar a água e não saiu nada.
Aí, naquela hora, eu... E qual foi a frase que veio na minha cabeça? Que idiota! Eles estão trocando a água. É claro que o negócio não vai funcionar. Eu deveria ter verificado se tinha. Aí eu comecei a abrir a porta. Eu queria achar a aeromoça, né, para pegar água mineral para jogar no meu olho. Eu tentando abrir meus olhos, o sabonete ardendo. Aí se eu olho para trás nesses 40 anos, tanta besteira, tanta porcaria, tantos pensamentos que não valem a pena, tanto pecado, tanta coisa que Deus nunca quis. Houve crescimento? Houve, mas muita coisa ruim, muita coisa baixa, muita coisa egoísta, muito orgulho, muito egocentrismo, muita coisa que não agrada a Deus, que não traz honra para Deus. E, no entanto, Jesus está convidando eu e você para olhar para a cruz. É esse microfone, é? Alô? Ok. Beleza, obrigado. Exato. Então, mas aí eu olho para a cruz de Jesus e qual é a certeza que eu tenho? É que todos os pecados foram para lá. E qual é a certeza que eu tenho? É que se nós não colocarmos a cruz de Cristo no centro de tudo que nós fazemos na igreja, se Jesus e a sua graça na cruz não está plantado no meio como a base, em cima do qual vamos construir tudo, vamos falar de verdade, de obediência, de temor, de adoração, mas tudo cruz centrado, graça centrado. A graça não vem para você viver sua vida de qualquer jeito, a graça vem para ensinar você a viver de verdade e pelo motivo certo. Então, a pergunta é, o que nossas igrejas estão precisando ouvir? Será que eles têm pensado sobre a cruz? Talvez precisamos mergulhar no estudo da cruz nas nossas congregações. E honra precisa ser ensinado. Honra precisa ser promovido. Precisa ser cultivado, não esperar que venha naturalmente. Do mesmo jeito que não espere que nenhum irmão ou irmã use a mente de Cristo só porque recebeu. E eu estava pensando, né, as boas obras que somos chamados para fazer como luz do mundo, e que daí as pessoas vão ver as boas obras e vão glorificar a Deus, e aí é honra para Deus. Quando Deus faz algo bom, aquilo brota de quem Ele é no seu coração. E no nosso caso, como nós temos corações que estão em transformação, nós precisamos fazer muitas boas obras para glorificar a Deus, para que os nossos corações sejam transformados. Voltemos para as nossas igrejas e vamos falar sobre multiplicidade de boas obras. Vamos fazer muitas boas obras. Porque quando você faz uma boa obra, o que acontece? Você tem que confrontar o que está passando na sua cabeça. Porque você pode estar pensando, porque eu estou fazendo isso, eu sou melhor do que quem não está fazendo. A ação da boa obra vai levar você a confrontar sua mente e vai levar você a confrontar seu coração. E o que é um coração puro? Um coração puro é um coração que não tem nenhum desejo mal. Não, se essa for a definição, ninguém nessa sala vai ver Jesus Cristo. A definição de um coração puro é um coração
que segue uma coisa, que adora uma coisa, que ama uma coisa mais do que qualquer outra coisa. E todos os outros desejos que existem lá são filtrados por esta uma coisa. No nosso caso, Cristo está nos chamando para que Ele seja o Senhor dos nossos corações. Isso não quer dizer que Jesus vai eliminar egoísmo de você. Você mata hoje, parece um fênix, ressurge das cinzas e está lá de novo no dia seguinte. Orgulho é a mesma coisa. Jesus não está propondo limpar o nosso coração de maus desejos. Ele está propondo que, diante de um leque de maus e bons desejos, você escolhe para onde você vai. Você escolhe a voz que você vai ouvir acima do que qualquer outra voz. Que Cristo guie você nas águas turvas do seu coração. E se nós praticamos muitas boas obras e começamos a confrontar esses pensamentos que aparecem na nossa mente que não valem a pena, nós não precisamos nos livrar desses pensamentos. É só para de abraçá-los. Para de acreditar neles. Vem muitos pensamentos nas nossas mentes durante o dia, milhares de pensamentos. Isso não vai parar. Para de aceitá-los. Você olha para alguém e pensa, não gostei dessa pessoa, nunca viu na sua vida. Sua mente está dizendo que ela não presta, não sabe nem quem é. Para de acreditar que sua mente está certa. Pega um pensamento idiota e dê o carimbo de idiota. Porque se você fizer isso consecutivamente, por muito tempo, daqui a pouco, quando aparecer, você faz idiota e deixa passar. Você não aceita mais. Inclusive, nessa cultura aqui nossa, há uma ideia de que mulheres são péssimos motoristas, né? Se você já se viu vendo uma barbeiragem no trânsito e pensou, isso deve ter sido uma mulher, você sabe do que eu estou falando. Fato capitalista, o seguro delas é mais barato. Fato capitalista, elas cometem menos acidentes. Fato estatístico, morre mais homem dirigindo que mulher. Portanto, o que sua mente diz para você nessa hora é falso. Então, para de acreditar. Um mau hábito ou um vício você pode eliminar hoje. Está animado? Eu estava falando com 2 pessoas esse ano. As 2 disseram para mim, eu olho pornografia a cada 15 dias, parece um ciclo. Aí eu perguntei, você quer se livrar disso? Claro que eu quero. Ok, então você tem que ter palavra, você vai entrar num acordo comigo. Você tem que ser honesto, porque se você olhar pornografia, você tem que me falar, e você tem que ter muita coragem para fazer o que eu vou falar. E aí? Aí eu disse, o que você acha de comida enlatada de cachorro? Alguém aqui já experimentou ração? Okay. O irmão que riu lá atrás, ele não estava esperando ver tanta mão, né? É porque alguns de nós pensamos, se a gente vai dar para o bichinho, a gente quer saber qual é o gosto, né? Agora, essa pergunta é mais difícil. Quem já comeu aquela carne com líquido de embalagem ou de latinha de cachorro? Cri, 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 cri. Ok, Breno. Breno é o nosso herói, né? Então, eu disse para o irmão, olha, eu vou combinar uma coisa com você, então. Se você olhar pornografia, simplesmente entre num acordo comigo que você vai comer o que tiver na lata. Só isso. Eu só peço isso. Você pode olhar, só faça um vídeo de você comendo o conteúdo da latinha. Entre num acordo comigo. Você pensa que é brincadeira? Não é. Tem algum corintiano aqui? Ótimo. Ok.
E nós não vamos perguntar para você o que você acha do palmeirense, tá certo? Mas imagina, você quer se livrar de um mau hábito. Então vamos fazer um combinado. Diga um valor, R$500, R$1.000, sei lá. Não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais gritar com minha esposa, não vou mais... Diga aí qual é o problema. Aí, no exemplo, no caso do corintiano, você faria cada vez que fizesse, você faria uma doação para a concentração do Palmeiras. Apoiado. Você iria fazer? Quantas vezes? Vamos aumentar o valor? R$5.000. Quer se livrar hoje? Você se livra desse hábito. Agora, isso muda o coração? Não. Mas pelo menos faz com que você pare de alimentar a carne em relação a essa coisa. É possível? É possível. Funciona. Sabe por quê? É o princípio da dor e do prazer. Você tem que criar algo que dói tanto, que é mais dor do que o prazer daquilo que você quer fazer. Agora pense sobre Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, e Jesus nos convida para sofrer as aflições de alguma forma, claro, não é daquele jeito, mas nós somos chamados para ser participantes das aflições de Cristo. Então, o que isso significa? Isso significa que para nós sermos movidos para aguentar o que se tem que aguentar nesta vida, nós precisamos ajudar as pessoas a ver o prazer de servir a Deus, de honrar a Deus, de buscar a Deus, de adorar a Deus como maior do que as dificuldades. E a Bíblia faz isso. Por isso que tinha apóstolo cantando dentro da prisão. Por isso que tinha pessoas passando por coisas horríveis e se alegrando em Cristo. Isso é possível. Se você quiser maus hábitos, você muda hoje. Hoje. Mas o trabalhar do coração exige que eu e você nos juntemos, oremos de joelhos, nos colocamos diante de Deus, que nós contemplamos a cruz, que nós nos entendamos como pessoas crucificadas, para daí então olhar para o que nós estamos vivendo e fazendo e deixar Deus pôr ordem e deixar a voz de Jesus mais alto, mais forte do que qualquer outra voz que tem nas nossas vidas. Só para finalizar, que já estou aqui no horário, eu estava pensando sobre terapia, sobre grupo de alcoólicos anônimos, né, AA, estava pensando sobre teorias psicológicas. Eu fico impressionado como esse pessoal pega conceitos bíblicos e ajuda um monte de gente sem falar de Jesus. Melhora a qualidade de vida, aumenta a alegria, a felicidade, tira a pessoa de um vício, sem falar nada de Jesus e da sua cruz. Por exemplo, gratidão. Eu li um livro que tinha, acho que eram 7 capítulos sobre gratidão. Nenhum capítulo falava sobre Jesus Cristo. Quem criou a gratidão? E quem fala sobre gratidão antes de que qualquer pessoa que está escrevendo um livro hoje em dia? A palavra do Senhor. Então, nós precisamos ser mais interessados em honrar Jesus com os nossos pensamentos, nossos corações e nosso comportamento. Nós precisamos cogitar a ideia de nos render e submeter completamente à graça da cruz de Cristo, para que Ele nos transforme por completo. Que sejamos não só crucificados com Cristo no batismo, mas todo dia. Que aprendamos a usar a mente de Jesus e pensar como Cristo pensa,
gostar do que Cristo gosta e detestar do que Cristo odeia. Cristo está nos convidando para usar a sua palavra para transformar profundamente todas as vidas, mentes e corações de cada irmão e irmã em Cristo. A igreja precisa ser preparada. E se eu e você não vamos ensinar os irmãos a honrar e glorificar Jesus, quem vai fazer? Quem vai fazer? Oremos. Pai, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, de Jesus, do seu amor, da sua graça e da cruz de Cristo. Queremos, Pai, com o mais sublime querer, queremos nos render a Jesus. Queremos nos submeter. Queremos abrir mão de nós mesmos. Largar nós mesmos. Abandonar o nosso eu por amor a Cristo. E, Pai, o Senhor que sabe o quanto cada um aqui precisa morrer. Eu não sei. Eu sei da minha vida e de pessoas próximas a mim. O Senhor sabe o quanto cada um aqui precisa abraçar a cruz de Cristo e morrer para si mesmo. Que nós morramos, Senhor, para então preparar os irmãos para morrer para Jesus. Amém. Amém.